humildemente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Leitura do livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Todos. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa compaixão nos concedei. Mostrai
Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará à sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, o Senhor as esteja leis, convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3h da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho anunciado perdoe os nossos pecados. Estimado Monsenhor Geraldo, pároco emérito e pai espiritual
desta comunidade cristã. Faço aqui também uma saudação carinhosa e afetuosa aos pais aqui presentes. Um abraço do Padre. Meus irmãos e minhas irmãs na fé, confiar em Jesus é a nossa maior riqueza. Vamos repetir: confiar em Jesus é a nossa maior riqueza. É importante descobrirmos que o nosso compromisso com a igreja e com a sociedade, não podemos desatrelá-la, igreja da sociedade. Nós somos igreja. Por quê? Porque pelo batismo somos como que impelidos, enviados a viver o projeto de Deus como família, como batizados, como cristãos. Esta é a nossa vocação. A vocação nos direciona ao serviço, a sermos, por assim dizer, construtores de um reino de justiça e de paz, de solidariedade, de perdão, de fraternidade. Não podemos entender a vocação tão querida por Deus, atribuída ao homem, sem que esta não esteja fundamentada, enraizada, edificada na justiça e na paz. Portanto, somos construtores desta paz. Mas se Jesus é a nossa riqueza, se a vocação do batizado é serviço à igreja e à sociedade, a certeza de que Jesus nunca se distancia de nós nos encoraja nesta missão. O evangelho de hoje, vocês puderam perceber, ele inicia com o final do evangelho do domingo próximo passado. Jesus é aquele que, ao multiplicar os pães e os peixes, provoca nos discípulos de ontem como de hoje o maior de todos os milagres: a partilha. Partilhar o pão da vida, uma resposta ao banquete da morte, que tentou calar a voz de João Batista. Jesus é o pão da vida, e como cristãos e cristãs devemos partilhá-lo em nós, no outro, com o outro. Depois deste gesto de amor, atendendo com solicitude e gesto que define a sua trajetória aqui no mundo, Jesus então segue, e o ambiente é o mesmo. O lugar, o cenário está à margem do mar. E aí Jesus então, depois de ensinar aos discípulos, como ensina cada um de nós, por esta mesa e esta aqui, envia, vai, segue adiante, sobe a barca e atravessa para a outra margem. Claro, esse atravessar a outra margem vem significar que a missão está do outro lado. Mas é preciso atravessar as águas, é preciso enfrentar as ondas, é preciso enfrentar as tempestades. É a caminhada do cristão. É muito fácil dizer que é seguidor do Cristo. Pedro deu esse testemunho, um amor entusiasta pelo seu mestre, porém com uma fé insuficiente. Quantas vezes nós agimos desta forma? Falamos, de maneira tão calorosa: eu amo ao Cristo, amo esta igreja,
mas ainda com a fé insuficiente para dar notoriedade a este amor, a esta fé. Portanto, na liturgia de hoje, o Evangelho nos apresenta e nos coloca na barca do Senhor. Talvez reproduzamos em nossas vidas aquela atitude de Pedro: Senhor, deixa-me ir ao teu encontro. Ainda precisamos, para crer, tocar, ver a figura física. Precisamos aprofundar mais a nossa fé. E o Senhor sempre responde: vem. Mas na iminência de sucumbir sob as águas tempestivas deste mundo, batido pelas ondas revoltas, Pedro pede socorro. Quantas vezes dizemos crer, acreditar, nas primeiras tempestades, nas primeiras ondas e às vezes algumas marolas, somos suficientes para retroceder, voltar, duvidar, sentir medo. A liturgia, meus irmãos e minhas irmãs, nos identifica num plano salvífico, quando somos protagonistas desta mesma salvação. Mas para isso é preciso crer de maneira corajosa, mesmo diante de tantas ondas revoltas, do mar bravio de uma sociedade que intimida os valores cristãos. Não abramos a fé, não tenhamos medo de acreditar, de seguir, de atravessar para outra margem. Jesus nos encoraja, Jesus nos dá a possibilidade: vem para a barca, segue por estas ondas, ter coragem. Jesus é aquele que traz a brisa suave, como diz na primeira leitura, na primeira livro dos Reis. O profeta Elias precisava desse encontro com o Senhor. Foi-se a tempestade, os terremotos, mas na brisa leve fez o seu encontro. Mas para encontrar esta brisa, é preciso passar primeiro pela tempestade, é a vida. Quantas famílias são afetadas por ondas revoltas de uma sociedade intimista, relativa nos seus valores. Mas não podemos temer, é preciso crer, ter coragem para ir a águas mais profundas, mesmo que para isso devamos enfrentar ondas mais violentas. Ser igreja comprometida com a outra margem é aquilo que o Santo Padre, de maneira tão bonita e profunda, recorda na Evangelii Gaudium, a sua exortação apostólica, lá no número 49. E não estou falando de uma igreja pedra, somos igreja. E diz o Papa, hoje de manhã eu já ouvia na Canção Nova, é preciso sair de uma história de igreja que parece museus, estátuas sem vida. É preciso sair desta igreja que se conforma com as suas próprias seguranças para uma igreja lameada, ferida, desgastada porque está na estrada. É preciso sair, nós igreja, de um conformismo das águas rasas para nos aprofundar em águas mais profundas. Quando a família, e hoje lembrando a família, a figura do pai, quando a família acredita nesta igreja, tem no leme um barco da justiça, do amor, da fé, da solidariedade, não se rendendo às ondas contrárias, aos ventos contrários, que são muitos. Somos uma igreja de Cristo, uma igreja viva, uma igreja entusiasmada
mas com entusiasmo que vai além do entusiasmo de Pedro, que demorou a acreditar. Não basta o amor entusiasta se a fé é insuficiente. É preciso ter coragem. Senhor, para crer, se aproxima de mim. Não podemos acreditar num Cristo fantasma. Ele é realidade concreta na vida do outro. Ele é realidade concreta no madeiro da cruz. Ele é realidade concreta no coração do homem que se abre para a missão. Ele é realidade concreta na família, quando provoca o diálogo, o respeito, a solidariedade, a missão. Busquemos nesta leitura do Evangelho a coragem. Não vamos renunciar a esta barca, mesmo sabendo que muitas ondas há de enfrentar. Subamos nessa barca com Cristo e acreditemos, é possível vencer as ondas, é preciso vencer os ventos contrários, para que lá na frente sejamos envolvidos pela brisa suave do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.